Vocês acreditam que Jó era sem reprovação e que era honrado? Isso, é claro, seria uma interpretação e compreensão literal das palavras perfeito e reto, mas o contexto de vida real é integral a uma verdadeira compreensão de Jó. Palavras, livros e teorias por si só não forneceram nenhuma resposta. Começaremos olhando para a vida familiar de Jó. Como era sua conduta normalmente durante sua vida? Isso nos informará sobre seus princípios e objetivos na vida, bem como sobre sua personalidade e busca. Antes, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de nossos conteúdos bíblicos e nos ajudar a levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas possíveis. Agora vamos ler as palavras finais de Jó 1:3, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. O que essas palavras estão dizendo é que o status e a posição de Jó eram muito elevados, e embora não nos seja dito se a razão pela qual ele era o maior de todos os do Oriente fosse por causa de seus bens abundantes ou porque ele fosse perfeito e reto e temente a Deus enquanto evitasse o mal. No geral, sabemos que o status e a posição de Jó eram muito apreciados. Conforme registro na Bíblia, as palavras e impressões das palavras sobre Jó eram que Jó era perfeito e que ele temia Deus e se desviava do mal, e que ele era possuidor de grande riqueza e status venerável. Para uma pessoa normal, vivendo em tal ambiente sob tais condições, a dieta de Jó, a qualidade de vida e os vários aspectos de sua vida pessoal seria o foco da atenção da maioria das pessoas. Assim devemos continuar lendo as Escrituras. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia que, tendo corrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os sacrificava, e levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Por dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Essa passagem nos diz 2 coisas. A primeira é que os filhos e filhas de Jó festejavam regularmente, com muita comida e bebida. A segunda é que Jó frequentemente oferecia holocausto, porque ele frequentemente se preocupava com seus filhos e filhas, temeroso de que eles estivessem pecando e que em seu coração eles tivessem renunciado a Deus. Nisso estão descritas as vidas de 2 tipos diferentes de pessoas. Os primeiros filhos e filhas de Jó muitas vezes banqueteavam por causa da sua afluência, viviam extravagantemente, bebiam vinho e comiam quanto quisessem e desfrutavam da alta qualidade de vida proporcionada pela riqueza material. Vivendo tal vida, era inevitável que muitas vezes pecassem e ofendessem a Deus. Contudo, eles não se santificaram ou ofereceram holocausto. Vocês veem então que Deus não tinha lugar em seu coração, que eles não pensavam nas graças de Deus, nem temiam ofender a Deus, muito menos temiam renunciar a Deus em seu coração. É claro que nosso foco não está nos filhos de Jó, mas no que Jó fez quando se deparou com essas coisas. Esse é outro assunto descrito na passagem, que envolve a vida diária de Jó e a substância de sua humanidade. Quando a Bíblia descreve o banquete dos filhos e filhas de Jó, não há menção de Jó. Diz apenas que seus filhos e filhas costumavam comer e beber juntos. Em outras palavras, ele não deu banquete, nem se juntou a seus filhos e filhas para comer de forma extravagante. Embora abastado e possuidor de muitos bens e servos, a vida de Jó não era luxuosa. Ele não foi enganado por seu ambiente de vida superlativo e não se empanturrou por causa de sua riqueza e com os prazeres da carne.
nem se esqueceu de oferecer holocausto, muito menos isso fez com que ele gradativamente evitasse Deus em seu coração. Evidentemente, então, Jó era disciplinado em seu estilo de vida, não era ganancioso nem hedonista como resultado das bênçãos de Deus para ele, e ele não se fixou na qualidade de vida. Em vez disso, ele era humilde e modesto. Não era dado à ostentação, era cauteloso e cuidadoso diante de Deus. Ele frequentemente pensava nas graças e bênçãos de Deus e era continuamente temeroso a Deus. Em sua vida diária, Jó frequentemente se levantava cedo para oferecer holocausto a seus filhos e filhas. Em outras palavras, não era só o próprio Jó que temia Deus, mas também esperava que seus filhos também tivessem temor a Deus e não pecassem contra ele. A riqueza material de Jó não ocupava lugar em seu coração, nem substituía a posição ocupada por Deus. Fosse para seu próprio bem ou para o bem de seus filhos, as ações diárias de Jó estavam todas ligadas a temer a Deus e se desviar do mal. Seu temor a Deus Jeová não parou em sua boca, mas foi algo que ele pôs em ação e refletia cada parte de sua vida diária. Uma conduta real de Jó nos mostra que ele era honesto e possuía uma substância que amava a justiça e coisas que eram positivas. Que Jó frequentemente enviou e santificou seus filhos e filhas. Isso significa que ele não sancionou ou aprovou o comportamento de seus filhos. Em vez disso, em seu coração ele estava frustrado com o comportamento deles e os condenou. Ele havia concluído que o comportamento de seus filhos e filhas não era agradável a Deus Jeová, e assim ele frequentemente os chamava para ir diante de Deus e confessar os seus pecados. As ações de Jó nos mostram outro lado de sua humanidade, uma em que ele nunca andou com aqueles que muitas vezes pecavam e ofendiam a Deus, mas, ao invés disso, se desviava deles e os evitava. Mesmo que essas pessoas fossem seus filhos e filhas, ele não abandonou seus próprios princípios de condutas porque eles eram seus próprios parentes, nem cedeu aos pecados deles por causa de seus próprios sentimentos. Antes, ele os incitou a confessar e a ganhar a tolerância de Deus Jeová, e ele os advertia a não abandonar a Deus por causa de seu próprio prazer ganancioso. Os princípios de como Jó tratava os outros são inseparáveis dos princípios de seu amor a Deus e do afastamento do mal. Ele amava aquilo que era aceito por Deus e abominava aquilo que repelia a Deus. Ele amava aqueles que temiam a Deus em seu coração e abominava os que cometiam o mal ou pecavam contra Deus. Tal amor e abominação foram demonstrados em sua vida cotidiana, e foi a própria retidão de Jó vista pelos olhos de Deus. Naturalmente, essa é também a expressão e a vivência da verdadeira humanidade de Jó em suas relações com os outros e em sua vida diária, sobre as quais devemos aprender. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Deus abençoe sua vida. Meu nome é Harrison Almeida e você participou de mais um Momento Sagrado.